Olá, turma, sou a professora Esnaia. Vamos lá mais a um curso de cuidador no módulo de saúde e seus cuidados. A nossa aula da semana passada, nós aprendemos aí quais são os cuidados com a administração dos medicamentos, né? E a nossa aula de hoje é falando sobre as vias de administração dos fármacos. Quais são as vias, quais são os tipos? Vem comigo. Mas o que é administração de medicamentos? É o uso de medicamentos com o objetivo de tratar, prevenir, diagnosticar e controlar sinais e sintomas de doenças. A ação do medicamento. A ação pode ser local. É quando a medicação age no local da sua administração, ou seja, não entra pela corrente sanguínea. Um exemplo disso são as pomadas e os colírios. Também pode ser uma ação sistêmica. Primeiro a medicação é absorvida, depois ela entra na corrente sanguínea e atua no local de ação. Um exemplo disso são os antibióticos. Vias de administração dos medicamentos. Vou citar as principais vias de administração, que são a via oral. A administração de medicamentos por essa via é simples e não necessita de uma técnica estéril na sua manipulação. A apresentação desses medicamentos são de comprimidos, dragas, cápsulas e líquidos. Sua absorção é dada principalmente pelo estômago e intestino. Devemos estar atentos aos pacientes com dificuldade de deglutição. Eles não podem receber medicação por essa via, porque correm um risco de aspiração. A via sublingual. Essa via de administração é bem eficiente, porque a sua mucosa possui bastante vascularização. Tem uma ação mais rápida que a via oral, pelo fato de estar diretamente ligada aos capilares sanguíneos que se encontram nessa região. A via inalatória. É a via que inclui a mucosa nasal até os pulmões. Pode ser administrado na forma de nebulização ou pó inalatório. O seu uso é comum em pacientes com problemas respiratórios. A administração pela via nasal ela é bastante comum, né, sendo utilizado pelos fármacos aí sempre de efeito local e normalmente são de gotas, né, gotinhas que nós utilizamos aí de repente para desentupir, no caso a maioria fazer vasoconstritores, né, pois isso vão recobrir e contrair as mucosas, fazendo com que diminua aquele inchaço. Pode se aplicar anestésico local, no caso de exames diagnósticos, né, para que você venha poder ter uma respiração um pouco melhor ou até fazer uma própria lavagem também. A via ocular, que também é conhecida como via oftálmica, é para o uso de administração de medicamentos para efeitos locais. Isso consiste na aplicação de colírios, pomadas, né, oftálmicas, principalmente, lógico, nos olhos. Pode também prevenir, proteger, aliviar alguns sintomas, tratar. Também existe para anestesia, né, para certas intervenções. De repente, aí você pode estar investigando algum tipo de diagnóstico. Você pode estar utilizando também para lubrificar, evitar que tenha aí certas ulcerações na córnea, provocando certas dilatações e pupilações, tá? Então, tudo isso aí é para melhorar aí a sua via. A via transdérmica serve aí para ser administrado através da aplicação de um emplastro. O emplastro, sabe aquele adesivo que você coloca, como por exemplo um salompas? Pois é, então, em geral, esses fármacos eles são misturados numa certa substância, né, para penetrar aí na pele, chegar até a corrente sanguínea, sem que haja aí o uso de injeção. A via transdérmica ela permite que o fármaco realize isso na forma de uma administração um pouco lenta, contínua, só que durante aí um pouco mais de tempo, dependendo que possa levar dias ou mais tempo também. A via retal ela está indicada para pessoas que estejam
impossibilitados de deglutir fármacos e quando se deseja evitar o suco gástrico ou a circulação por esta porta. Todavia, a absorção por essa via é de frequência irregular e incompleta. Quase ninguém gosta de estar utilizando, logicamente, né? Pois às vezes pode causar irritação da mucosa retal. Então, alguns fármacos eles são administrados pela via, tá? Possa ser aí de repente para inflamação ou sistêmica. Vai ser usado esses supositórios, né, que às vezes se mistura aí com uma cera com um certo princípio ativo e são introduzidos aí no reto. É indicado, como eu citei para vocês, pacientes que não possam estar vindo a deglutir, no caso pela via oral, possa de repente ter náusea ou não ter capacidade nenhuma para estar ingerindo esses medicamentos. Ou de repente acabou fazendo aí uma intervenção cirúrgica, por isso utiliza-se a via retal. A via parenteral é a via de administração de medicamentos, principalmente de injetáveis, somente de injetáveis, tá? É um dos principais formatos para medicar paciente, principalmente quando eles estão em pronto-socorros, né? A via parenteral, ela é realizada fora do gastrointestinal, não serve para isso, mas nós temos aí 4 vias, né, que representam essas vias parenterais, que seriam as vias endovenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica. Para todas elas vão existir certos tipos de agulha, a profundidade vai variar também, tá? E tudo isso além da compatibilidade das substâncias nos nossos tecidos biológicos, tá? Então vamos começar aí com a via intradérmica, é por onde o fármaco penetra no nosso corpo, atingindo somente a camada da pele, que no caso seria a derme, e é restrita em certa quantidade de volumes, tá? Ela é bem pequena essa medicação e a absorção nesta via ela é muito lenta. Um exemplo básico dessa aí é a famosa BCG. Você vê que fica aquela pápulazinha, né? Às vezes a pessoa ela espera aí para inflamar, para estourar, né? Mas esse é um exemplo da via intradérmica. A via subcutânea, ela é introduzida no tecido subcutâneo, que é a terceira camada, também chamado de hipoderme, e possui uma absorção lenta, pois atinge os capilares. Nesse caso aí, o exemplo que nós podemos dar é aquelas pessoas que utilizam insulina. A via intramuscular, nesta via os fármacos eles são introduzidos no nosso tecido muscular, já passando das 3 camadas da pele, já está praticamente no músculo. A absorção dessa região é muito rápida, às vezes é preciso ter um certo cuidado, né, devido aos locais, à musculatura, pois está envolvendo aí, às vezes, pode até pegar um nervo. Exemplo desse da intramuscular, porque nós temos várias regiões intramusculares. Aqui da foto vocês estão vendo a do braço, que nós chamamos de região deltoide. Nesse caso aí só pode ser aplicado em pessoas saudáveis, né, como no caso vacinas. Nós temos também o falco, que é a face anterolateral da coxa, que é aplicado na coxa, tá? Aí no caso das crianças também que fazem uso de vacinas. Nós temos também o dorso glúteo, que basicamente todo mundo diz que é no bumbum, também é um tipo de via aí intramuscular. A via endovenosa ou intravenosa, que é a mesma coisa, elas são introduzidas diretamente na corrente sanguínea. Elas são de absorção imediata, você já consegue sentir aí algo. Essa área, ela possui uma certa capacidade para grandes quantidades de volumes, até pequeno também, tá? E não sofre ação do suco gástrico. A única desvantagem é porque se você tiver alergia a isso, aí é um pouco preocupante, tá? Então, não vale, na verdade, lembrar que não cabe ao cuidador, né, como vocês, administrar medicamentos que são injetáveis, para que são de competência do profissional de saúde, como médico e enfermeiro, tá? Bom, então basicamente nós temos 3 vias de administração, a via enteral, parenteral e tópica, onde cada um desses que vocês estão vendo são um exemplo dessas vias. Então, a via enteral nós vamos ter aí a oral, sublingual, a parenteral, aquelas 4 que nós havíamos falado, né, intradérmica, subcutânea, e a via tópica aí nós vamos ter a via vaginal, nasal, oftálmica e assim sucessivamente, tá bom? A nossa próxima aula é interpretando a bula, né? Os medicamentos, as interações medicamentosas, o que pode, o que não pode. Nós vamos aprender a ler uma bula de verdade, tá? Então, eu aguardo vocês semana que vem. Tchau, tchau.